Enfim, vamos lá então. Então, vamos lá começar o assunto aqui. Então, o que acontece? Né? Eu falei no início aí que vai chegando na época de eleição municipal, e ao contrário da eleição chamada majoritária, né, para presidente, governador, senador, deputado, federal, estadual. Então, o negócio aqui é um tanto diferente, a questão da eleição municipal, porque é uma eleição que, assim, assim o pessoal falando da direita, assim, acha que assim, agora adora nacionalizar essa questão desse tipo de eleição, que é algo local. E aí, muitos que acabam saindo candidatos, aí tentando candidatar a prefeito, principalmente, aí você não tem ali, provavelmente, o aval né, de Bolsonaro, não tem o aval do partido do que está, e aí acaba aí cuspindo marimbondos aí nas redes sociais. Então, sobre isso aí, eu vou começar com o Jason sobre essa questão. Jason, como é que você vê o pessoal aí da direita reclamando sobre a questão do partido? Claro, reclamando do cacique partidário. Eu vejo isso, então, como uma coisa chamada imaturidade. Tá? Imaturidade. Por quê? Mas na Constituição Federal não existe aquela coisa de você ter que ser obrigado a se cadastrar em se filiar em um partido político. Mas na lei eleitoral existe que você é obrigado a se filiar a um partido político para você ter uma candidatura. Então, como é que nós faz, cara pálida? Como é que você vai fazer para você poder se candidatar? Se filiando a um partido político. Não tem outro jeito. Nenhum de nós aqui na live gostamos de partido político. Isso é um ponto pacífico. Mas sabemos que o partido político ele é um mal necessário. Ele tem que existir para quê? Para que possa ter exatamente ele possa captar pessoas para aquela proposta que sejam assim afinadas com a proposta que ele tem de exatamente oferecer um bem social para a população como um todo, entendeu? Eles são um mal necessário. Então, quer você queira, cara pálida, quer não, o partido político ele é o único meio pelo qual você pode vir e deve vir candidato. Que fora isso, você não vai conseguir. Não sei se vocês já ouviram falar de um advogado chamado, eu acho que é Rodrigo Mesuomo, que ele já impetrou ações no STF para que ele seja um candidato independente, como acontece nos Estados Unidos. Por quê? Porque a Constituição Federal dá a prerrogativa para que uma pessoa venha candidata independente. Só que existe um princípio constitucional que não é de agora, mas que a Constituição de 88 ela trouxe, que é o quê? Não há crime ou direito sem que haja lei que o estabeleça. Correto? Então, se não tem uma lei ordinária ou complementar que faça valer esse princípio constitucional, esse princípio constitucional logo não existe. Por que as pessoas acham que tem que, por exemplo, para a reforma tributária da Previdência, tem que primeiro fazer uma PEC, para depois fazer uma lei ordinária ou complementar para exatamente fazer valer aquela PEC? Porque tem que ter lei que o estabeleça. Sem lei, não existe direito, dever ou crime. Então é nisso que a direita ela erra e muito e perde bastante força na luta pelo poder.
A direita tem que saber jogar com as armas que ela tem. Ou vocês acham que a esquerda ela pegou e saiu colocando as armas dela assim na base da marra? Não. Ela se adaptou ao jogo político e hoje, depois de muitos anos, com muita paciência, ela dá as cartas. Então o que a direita tem que fazer? Agir da mesma forma. Só que vem a pergunta, será que a direita ela quer realmente fazer isso? Entendeu? É verdade, é boa pergunta essa aí. Então, Isaac, então falando sobre a questão então, assim, do cacique partidário, assim, que tanto criticado pela direita, né? A gente tem, realmente aí, né, o PL, a gente fala do Valdemar Costa Neto, né? Que, claro, tem um passado questionável, foi preso no mensalão, toda essa questão. E aí, ele é o presidente do PL, o partido tá, né, já é Bolsonaro. E aí, claro que há muito interesse, assim, do pessoal falar assim, que o negócio é Bolsonaro, assim, sei lá, realmente dá um rasteiro no Valdemar, sabe? Porque o Valdemar boicota Bolsonaro, não sei o quê, não sei o que. Então, qual a importância, assim, do cacique partidário, não só falando de PL, mas de outros partidos, assim, de modo geral? Para eu falar da questão do cacique partidário, eu gostaria de falar de um outro contexto que aí eu vou encaixa com a questão do cacique partidário, que é o seguinte: qualquer grupo, quando você vai estabelecer, não só um grupo, se você, por exemplo, está aí, você tem uma namorada, você vai abrir mão, né, de uma certa liberdade que você tinha quando era solteiro para se adequar a uma circunstância em que você acha bom para você. No caso de um partido político, não tem como um grupo você fazer exatamente como você pensa. Os partidos políticos eles são criados justamente para ter um grupo em que as pessoas eles têm pensamentos semelhantes em algumas questões, mas que eles vão ter divergências também. Isso é normal, isso acontece em partidos de todos os espectros, seja da direita, do centro ou da esquerda. Inclusive, na esquerda, eles têm muita liberdade, inclusive para eles divergirem. Embora as pessoas na direita falam que não, mas na esquerda ele tem essa liberdade para eles divergirem, mas nem por isso eles deixam de estar no partido. Às vezes tem algumas dissidências, mas muitas vezes não. O que acontece é que a direita ela não tem esse senso de coletividade, porque em si a essência ela vai muito na questão da questão muito individual, né, daquela coisa de você defender no máximo a sua família, e não tem uma questão de senso de coletividade. Eu não estou falando no senso de coletividade que a esquerda prega. Eu estou dizendo no senso de coletividade comum. Se eu, por exemplo, vocês, então, e Jesus, a gente cria um grupo e a gente vai querer chamar umas outras pessoas para fazer um grupo para fazer estudos de futebol. A gente vai fazer estudos de futebol aqui. Né? Então, a gente vai organizar esse grupo, a gente vai fazer todas as regras do grupo, para que o grupo ele tenha uma sintonia. E essas pessoas, dentro da direita, muitas vezes, por ter esses pensamentos, eles têm certos conjuntos, e às vezes eles vão e até concordam com o pensamento de certas pessoas. Mas você percebe que o pensamento que essas pessoas têm, quando eles pensam em política, não é um pensamento de coletividade. Qual é o pensamento de coletividade? É aquele pensamento que, mesmo que uma pessoa não concorda com você inteiramente, você pode divergir com ela, mas no núcleo você não vai permitir que aquilo se destrua, porque você entende que o grupo é mais importante. E aí que entra o cacique político. Por quê? Por mais que o cacique político, às vezes, ele está ali sujando a mão, né, nas falcatruas e tudo mais, que a gente sabe muito bem que os caciques políticos sempre fazem isso, faz acordo aqui,
tem histórico com um, tem histórico com o outro, mas os caciques políticos, eles têm uma característica que fazem com que os partidos eles acabem tendo um certo grau de aglutinamento. Imagine só, por exemplo, no PL, você pegar, ao invés do Valdemar da Costa Neto, você pegar um partido com um Ricardo Salles da vida. Como é que esse cara ia conseguir aglutinar diferentes pensamentos dentro do PL e que não necessariamente são pensamentos que sejam de esquerda, por exemplo? Vamos supor que todo mundo é de direita. Mas vamos supor que dentro desse pessoal de direita tem pessoas que têm um pensamento um pouquinho mais liberal. Tem algumas pessoas, por exemplo, que não têm um pensamento tão fixo a respeito de armas, de agressão de armas, ou outras questões. Então, como é que você vai conseguir aglutinar todas essas pessoas? A função do cacique político é justamente essa. E também fazer garantias para que o funcionamento do partido ele fique forte dentro de bancadas, dentro da própria estrutura, por exemplo, de divulgação, de propaganda, dentro de outros lugares. Assim, eu digo assim, na questão das parcerias que ele tem com políticos de outras regiões. Então, o cacique político ele tem essa capacidade de fazer com que o jogo político ele flua. E quando você não tem esse cara que tem essa capacidade de conversar com pessoas diferentes, mesmo que ele não tenha necessariamente essa necessidade de, vamos dizer, abrir as porteiras. Por exemplo, a gente pega o partido como o MDB, que abre as porteiras, né? Todo mundo. Mas, por exemplo, a gente está falando do Valdemar da Costa Neto, que tem uma certa linha ali, mas ele tem que saber dialogar. Então, a figura do cacique político, embora ela seja controversa, porque normalmente a gente vê cacique político envolvido em falcatrua, mas é muito importante para ter um partido coeso. Essa é a minha visão.